vós, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queridos, nós servimos a um Deus vivo. A nossa oferta deve ter vida. Porque a nossa oferta deve refletir da vida de Deus em nós. Porque nós damos oferta a Deus, porque reconhecemos que Ele é nosso Deus, que tudo que nós temos procede dEle para nos abençoar. Então, queridos, nós devemos ofertar com dinamismo, porque a vida é dinâmica. Nós devemos ofertar com dinamismo, com gratidão. Vocês já viram algum morto ser agradecido? A Bíblia diz que morto não faz nada, né? Foi assim que Ezequias disse, após ter recebido de Deus mais 15 anos de vida. Então, queridos, sempre que nós tivermos a oportunidade de apresentar a Deus a nossa oferta, façamos isso com gratidão. Escolhamos do melhor que nós tivermos, ainda que como a viúva. Que a nossa oferta seja excelente, ainda que seja a menor moeda que nós venhamos a colocar no altar do Senhor. Mas que ela reflita a vida de Deus em nós, que nós estamos devolvendo para o Senhor um pouquinho daquilo que Ele nos dá. Então, nessa noite, nós convidamos os irmãos a estarem trazendo as suas ofertas, e eu quero enfatizar também uma coisa. Nós estamos precisando de dar mais um pontapé na construção da igreja. Desta vez, precisamos de tinta. Não queremos apresentar, não queremos cultuar a Deus no lugar mais bonito possível no próximo final de semana? Ainda dá tempo, queridos. Vamos estar orando ao Senhor que Deus nos conceda a graça de podermos cooperar com Deus de forma excelente e abundante essa semana, para cooperarmos com a pintura da igreja e assim estarmos cultuando a Deus nesse lugar de forma linda, mas que o templo também esteja lindo para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos entregar. Neste lugar, tu és real. Entregar totalmente. O teu toque, somos do meu coração. Eu posso. Vamos orar? Grandioso Deus, nós louvamos o teu nome por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em tua presença. Louvamos o teu nome pela certeza da tua presença entre nós, porque aquele que disse isso é fiel. Louvamos o teu nome por aquilo que tu reservaste para nós nessa noite, nesse lugar. Mas te pedimos, em primeiro lugar, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor esteja atentando para nós como o Senhor atentou para o Abel e a sua oferta. Que o Senhor atente para as nossas vidas nessa noite e nos conceda, Pai, a gratidão que nós precisamos ter em nossos corações, de estarmos correspondendo ao teu amor para conosco da melhor forma possível. Pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor aceite também as ofertas que entregamos no altar. Que o Senhor abençoe cada pessoa que ofertou e também aquele que não teve para entregar neste momento.
para que possa vir a contribuir. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja falando conosco, que a tua palavra venha estar nos impactando a nível individual e coletivo. Pedimos perdão pelas nossas falhas, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te pedimos essas coisas e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, graça e paz, amados. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero que vocês vamos falar com Deus, vamos orar, fiquem em pé. Nós queremos levantar nossa voz em oração pela vida de tantas pessoas da igreja que estão enfrentando algum tipo de enfermidade física, né? Estão doentes, algum tipo de doença, cirurgiados, tá? Vamos levantar nossa voz em oração. E se você conhece alguém que está doente, algum amigo seu, familiar, vamos apresentar ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante obras maiores que estas farão. Deus deu à igreja o poder de ligar na terra, para que seja ligado nos céus. Vamos levantar a nossa voz. Pai, em nome do teu Filho Jesus, levantamos a nossa voz, oramos pela tua igreja, oramos pelo teu povo, Senhor. Oramos por aqueles, ó Deus, que por algum motivo de enfermidade, doença, não puderam vir ao culto hoje, Senhor, que estão debaixo de uma aflição, de uma angústia. Meu Deus, como igreja do Senhor, entramos na tua santa presença, clamando pela tua intervenção agora, Pai. Toca agora, Pai amado, nesse homem, nessa mulher, que está debaixo de um quadro de doença, de um quadro inflamatório, de um quadro de enfermidade. Meu Deus, em nome de Jesus, determinamos agora, pelos olhos da fé, Senhor, que essa pessoa seja visitada pelo Teu Espírito Santo, e eu determino em nome de Jesus, meu Deus, que o Teu filho, que a Tua filha, possa levantar do leito da enfermidade, porque é uma promessa do Senhor, que o Senhor vai sustentar no leito, e irá levantar, Deus querido, da cama. Nós determinamos isso como igreja do Senhor. Pai, eu oro por tantas pessoas que nesse exato momento estarão vendo esse vídeo pela internet. Toca nesse homem, Pai, toca nesse jovem, toca nessa mulher, visita essa família, meu Deus, e vem operar com o teu poder, porque nós servimos um Deus que opera maravilhas, um Deus que abre as portas fechadas, o Deus que levanta uma pessoa, levanta da UTI. Oh, Pai Santo, nessa hora, nós te glorificamos na certeza de que o Senhor já começou a agir. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero lembrar, irmãos, que nesse próximo final de semana já é o aniversário da nossa igreja, que é uma data que nós já estamos trabalhando há tanto tempo, e sabemos que é um evento que nós queremos ter uma colheita de vidas, além do que pessoas que já foram dessa igreja, que estão afastadas, estão desanimadas. Eu sei que é uma oportunidade para Deus estar tocando nessas pessoas. Então, essa semana, quero pedir a você, convide seus amigos, convide seus familiares. Eu não tenho dúvida de que nessa festa, esse lugar vai estar muito especial, muito preparado para a glória do Senhor. No domingo à noite, nós estaremos recebendo o apóstolo Flores, que vai estar ministrando. A palavra aqui já está tudo confirmado, e eu sei que será uma bênção também para esta igreja estar recebendo esse homem de Deus. Amém? Eu quero que você me acompanhe na leitura, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O nosso tema dessa noite é derrubando muros, construindo pontes. Derrubando muros, construindo pontes. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 1 a 8, e depois estaremos lendo outros versículos para estar acompanhando a nossa ministração. Bem, queridos? Diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa.
o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e esse está com um certo Simão curtidor, e que tem sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deve fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estava ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Quando a pastora Celeste estava aqui ministrando, né, sobre essa questão da oferta, é interessante que a gente pode ver exatamente como Deus enxerga aquilo que nós estamos fazendo. Observe que tem homens na Bíblia que eles são pouco citados, a história deles é pequena. Um exemplo deles é Abel. Mas Abel é lembrado entre aqueles que são chamados na Bíblia de heróis da fé. E a Bíblia diz que depois de morto, sua oferta ainda fala. Aquilo que você faz para Deus, que é honesto, que é sincero, que é motivado corretamente, está sendo guardado na memória de Deus. Muitas vezes pensamos: meu Deus, eu estou obedecendo em vão, estou fazendo isso em vão, as pessoas não me reconhecem, mas tem um Deus que te reconhece. Tem um Deus que não te esquece. E essa história de Cornélio, ela é tão interessante, porque ela mostra o quanto o amor de Deus pelo ser humano é grande. Observe como Deus faz todo o envolvimento, ele envolve várias pessoas, ele faz todo um movimento só para salvar Cornélio e toda a sua família. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus. E como o texto nos mostra, Cornélio ele era bem intencionado, ele tinha boas intenções, ele queria fazer o que era certo. Só que nós aprendemos uma coisa: ele podia até saber aonde ele queria chegar, ele só não sabia o caminho para trilhar. E esse texto também nos mostra uma coisa: você pode até fazer boas coisas, você pode até fazer boas esmolas, mas não existem atalhos para chegar a Deus. Nós só podemos chegar a Deus através de Jesus. Jesus é o único caminho que pode nos levar a Deus. E qual era o papel de Pedro aqui? Era apresentar o caminho a Cornélio. Porque Cornélio queria conhecer a Deus. A gente pode se perguntar: o anjo se apresenta a Cornélio, né, mais ou menos às 3 horas da tarde. Observe na Bíblia esse horário, não é um horário comum, viu? Sempre a Bíblia vai falar da hora nona. Hora nona provavelmente foi o horário que Jesus morreu. Hora nona foi o horário que aqueles homens foram orar e encontraram o aleijado na porta do templo. Hora nona era o horário do sacrifício da tarde. Então, hora nona não é um horário comum na Bíblia. E era quase a hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde. Ele tem a visão do anjo. A pergunta é: por que o anjo não aproveitou o ensejo e não apresentou Jesus para Cornélio? Né? Porque Deus não usa meios errados para alcançar um propósito certo. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 12, que os anjos almejaram e almejam fazer aquilo que Deus deu a mim e a você o papel de fazer. Os anjos jamais farão aquilo que é nossa responsabilidade, levar a palavra do Senhor. Ele levou ali, ele foi apenas para dizer: chama Pedro, mas ele não falou, ele não pregou, porque é responsabilidade da igreja. Diga para o seu irmão ao seu lado: é sua responsabilidade. Então, o que a gente aprende, irmãos, aqui, com essa história de Cornélio? Tem alguns ensinamentos, eu gosto muito disso, de deixar os ensinamentos para que nós possamos colocar em prática.
A primeira coisa, Cornélio teve iniciativa na direção de Deus. E isso reforça a minha concepção do evangelho. Deus não age, Deus interage com o homem, irmãos. E observe que as ações de Cornélio influenciam no mundo espiritual. E vão influenciar nas decisões que Deus vai tomar na direção de Cornélio. Então, Deus está interagindo com o seu povo. Deus está interagindo com o mundo. Deus está interagindo conosco essa noite aqui. É assim que Deus trabalha. E observe aquilo que eu acabei de falar. Suas orações e esmolas têm subido em memória diante de Deus. Queridos, hoje nós estamos vivendo num tempo em que tem muitas pessoas que são exatamente como Cornélio. São pessoas que elas sabem orar, elas sabem dizer amém, elas sabem fazer propósito. Eu conheço pessoas que não pisam na igreja, você conversa com elas, elas estão em jejum. São pessoas que ajudam os outros, elas sabem, elas só não estão congregando. Um Pedro precisa ser apresentado a essa pessoa, para colocar essa pessoa no caminho da presença do Pai. As nossas orações e boas atitudes não são em vão, mesmo que ninguém esteja olhando ou observando, temos um Deus. Senhor, eu estou ali. O que você faz no seu secreto, a oferta que você dá no seu secreto, a oração que você está fazendo no seu secreto. Olha o que diz aqui. Olha, o anjo se apresenta a Cornélio para dizer assim: olha, Cornélio, Deus me mandou aqui só para dizer para ti, tuas esmolas estão subindo diante do Pai. Por quê? Porque Cornélio queria Deus, ele só não sabia como. Mas ele queria ter um relacionamento com Deus, ele queria ser salvo. E ele estava fazendo aquilo que ele sabia fazer, apresentando-se diante do Pai. E aí um anjo aparece a ele, e observe uma coisa no versículo 7. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso servo seu, e os enviou. Presta atenção numa coisa. Cornélio não procrastinou. Aqui está um dos maiores problemas que nós temos como filhos de Deus. Não atentamos para as coisas do mundo espiritual. Cornélio recebeu o recado do anjo e imediatamente ele chamou o seu servo. Ele não esperou, como muitos de nós estamos fazendo. Deus fala conosco, Deus nos dá um comando, Deus nos dá uma ordem. A gente fica numa luta interior, brigando com o nosso homem natural, com o nosso homem racional. Cornélio não. Imediatamente ele chamou os seus servos e deu o comando. Sabe o que Cornélio estava fazendo? Ele estava começando a lançar as bases dessa ponte. A terceira coisa que me chama a atenção, ele envia as pessoas certas. Olha o que diz o versículo 7, a parte B. E há um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Olha isso aqui. Querido, não use pessoas erradas para propósitos certos. Ele teve o cuidado de chamar um servo que era um piedoso servo seu. Não chamou qualquer um. Ele não encarregou da missão de ir atrás de Pedro, qualquer pessoa. Ele chamou um piedoso servo dele. Cornélio estava começando esse propósito. Deus começa a quebrar os muros na vida de Pedro. Tem uma coisa muito importante que eu quero mostrar para você. Se você manter sua Bíblia aberta aí. Olha o que diz aqui o versículo 9. E no dia seguinte, vamos ler o versículo 9 em diante. E no dia seguinte, indo eles pelo caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. E tendo fome, quis comer. Olha o crente querendo comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E ele viu o céu aberto,
do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum alguma ou imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando em si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha o que Deus está fazendo aqui. Deus começa a quebrar no coração de Pedro a barreira. Por quê? Porque o judeu, durante toda a sua vida, ele viu o gentio como uma pessoa imunda, como um povo que não era digno. Jesus veio para quebrar isso. Observe, Pedro viveu 3 anos com Jesus. Quantos gentios Jesus ajudou? E Jesus já vinha ensinando, inclusive falando dos samaritanos. Mas Pedro não tinha aprendido. Aí o Senhor dá uma visão próximo dos homens chegarem para quebrar a barreira no coração de Pedro. Porque possivelmente Pedro jamais levaria o evangelho aos gentios se essa barreira não fosse quebrada. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de pregar o evangelho para as pessoas porque nós achamos assim: eu não quero me misturar com essa pessoa, eu não quero falar com essa pessoa tem uma vida assim, essa pessoa é um adúltero, essa pessoa é prostituída, essa pessoa é um usuário de droga, essa pessoa é homossexual, essa pessoa é idólatra. Quantas vezes nós estamos construindo barreiras que Deus já quebrou? E Deus dá aquela visão a Cornélio, a Pedro, para quê? Para que ele entendesse que o Senhor queria que não só ele alcançasse Cornélio, mas a partir daquele dia, para que o evangelho fosse pregado aos gentios. E o evangelho chegou até nós. Você é um gentio. Mas você foi alcançado pelo evangelho e agora você é Israel de Deus. Amém? Essa barreira foi fundamental. Quando essa barreira caiu, foi fundamental para que o evangelho chegasse até Roma, para que o evangelho chegasse até Antioquia, para que o evangelho se espalhasse por todo mundo. Por quê? Porque uma barreira precisava cair. Os discípulos de Jesus até aquele momento ainda tinham muita resistência para aceitar os gentios. Mas olha o que Deus vai fazer. A partir do versículo 34, Pedro fala tudo o que Jesus veio fazer aqui na terra. Nasceu, pregou o evangelho, morreu, ao 3º dia ressuscitou. Ele veio trazer o plano da salvação para Cornélio. Para cada Cornélio, Deus quer levantar um Pedro. Diga para o seu irmão, para cada Cornélio, Deus quer levantar um Pedro. Diga para o seu irmão assim: você vai esbarrar com os Cornélios por aí. Eu pergunto para você hoje à noite: você tem sido Pedro na vida de algum Cornélio? Quantas pessoas, olha, irmãos, quantos de nós, como filhos de Deus, trabalhamos, estudamos, estamos no setor tal e as pessoas nem sabem que nós somos crentes? E são pessoas que já têm um temor no coração. A gente olha assim: essa pessoa é tão dura, eu nem vou falar de Jesus para ela, ela já é tão resistente. Nós prejulgamos as pessoas antes de lançar a semente. E esse Cornélio aqui, irmãos, temente a Deus, piedoso, traz esmola, homem de oração, Deus prepara tudo só para salvar Cornélio. E ali Deus derruba as barreiras da religião.
porque Deus tem compaixão desse homem. E Pedro apresenta Jesus e seu plano. Vamos ler aqui comigo. Versículo 37 até o versículo 42. Olha como Deus trabalha, irmãos. Versículo 37. E essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. E este restou a Deus no terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou entre os mortos, e nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Então Pedro apresenta Jesus ali a Cornélio. E sabe o que acontece, irmãos? Para concluir, Deus conclui o seu propósito. Vamos acompanhar o versículo 44 em diante. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios. Que lindo! Porque os ouviu falar em línguas e magnificaram a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem por mais alguns dias. Olha que coisa tremenda. Aquela família aceita Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção? Deus vem quebrando as barreiras. Sabe o que Deus faz? Todos os que estavam naquela sala foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Essas pessoas não foram fiéis frequentadores de um templo. Eles não conviviam numa dinâmica de igreja. Era um homem temente a Deus, piedoso, homem de oração. Aquele homem é tocado pelo Evangelho. O Senhor quebra a barreira da religiosidade. Alcança Cornélio. Alcança a sua família. E a Bíblia vai dizer aqui, sabe o que foi que Cornélio fez? Quando mandou seus servos buscarem Pedro, ele reúne seus amigos, seus familiares. Naquele dia, Cornélio tinha uma célula, meu irmão. Uma célula enorme esperando Pedro. Quando Pedro chega, a história conta que Cornélio se dobra de joelho diante de Pedro. E Pedro diz, levanta que eu também sou homem. Mas aquele homem tinha no coração que muitos de nós não temos, temor de Deus. O tempo passa, a gente vai perdendo o temor de Deus. Esse homem não, temente a Deus, zeloso, piedoso. E sabe o que foi que Deus fez? Através de Cornélio, alcançou sua esposa, seus filhos, seus amigos. E todos foram batizados. Sabe o que Pedro faz ali? Pedro foi fazer uma colheita para o reino dos céus. Eu quero dizer para você essa noite, tem um Cornélio esperando por você. Tem alguém esperando que você manifeste o dom de Deus na sua vida. Tem alguém esperando que você leve Jesus, que você apresente o caminho. Quantas pessoas que já conhecem a Deus, que querem Deus, mas que não tem ninguém para chegar para elas, olha, eu quero falar de Jesus para ti. Eu quero dizer para ti que Jesus morreu na cruz para te salvar. Eu quero dizer para você que você tem valor, que Jesus te ama, que Ele quer te resgatar. E apresenta o caminho a essa pessoa. Foi o que Pedro fez. E naquele dia, mais de uma família foi consagrada ao Senhor. E sabe como é que eu vejo isso aqui? É mais do que a família de Cornélio e seus amigos. Aqueles ali com certeza já foram apresentar Jesus para outras pessoas. E essas pessoas para outras pessoas. Porque é isso que acontece quando alguém resolve obedecer a Deus. E hoje eu quero desafiar você a ser como Pedro e levar a boa nova do Evangelho a alguém. Tem alguém esperando que você manifeste o que Deus colocou dentro de você.
Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Curve o seu coração na presença do Pai. Ele foi levantado por Deus para levar o Evangelho. E é mais do que conhecimento. É o plano da salvação. Pedro foi fazer aquilo para o que ele foi levantado. E eu digo para você essa noite, você foi levantado por Deus. Tem alguém esperando, tem um Cornélio esperando por você. Para receber a mensagem da salvação. Tem alguém nesse momento precisando ouvir essa mensagem. A palavra que Deus quer usar você para fazer. Para levar. Deus quer alcançar uma família através da tua vida. Que essa noite você se disponha diante do Pai. Dizendo para o teu Deus, Senhor, eu quero ser enviado. Senhor, me prepara. Senhor, me capacita, Pai. Eu quero cumprir o meu propósito aqui na terra. Eu não quero viver inutilmente. Eu quero manifestar a tua verdade. Eu quero manifestar o teu dom, Pai, ao perdido. Eu convido você a levantar suas mãos para o ar e dizer para o teu Deus essa noite: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Talvez você não tenha muita certeza no seu coração, mas diga para o teu Deus hoje: eis-me aqui, Senhor. Me usa, Espírito Santo, me dá ousadia, me dá intrepidez, me dá coragem, meu Pai, para que alcance aqueles que precisam, para que alcance os quebrantados, para que alcance, meu Deus, aqueles que precisam ouvir a mensagem da salvação. Eu oro essa noite por você, para que Deus coloque compaixão no seu coração, que você sinta a dor dos perdidos, que você sinta a compaixão daqueles que estão longe, e que tudo que eles precisam é ouvir a mensagem da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Eu quero chamar o irmão Bento aqui na frente, para a igreja orar por ele. O irmão Bento está celebrando aniversário hoje, né? Vamos orar pela vida do nosso irmão. Tem mais alguém celebrando aniversário hoje? Não, né? Quero que você estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Nós queremos ser canal de bênção na vida do teu servo. Nós declaramos as ricas vitórias do Senhor, as multiplicadas bênçãos, o cuidado do Senhor, a sustentação do Senhor na vida do teu servo. Pai Santo, que ele esteja escondido e guardado, Senhor, no teu pavilhão, como a tua palavra diz. Eu declaro, meu Deus querido, que o teu servo seja como Pedro, que ele leve a mensagem da esperança, da fé, das boas novas, Pai, para alcançar os perdidos. Nós o abençoamos e declaramos, ó Deus querido, que ele será visitado pelo teu poder e graça. Em nome de Jesus, amém. Está abençoado, nosso irmão Beto. Então, irmãos, reforçando essa semana, que você busque a face do Senhor, que você ore pela sua igreja, porque eu sei que, Senhor, nós teremos um final de semana muito poderoso. Vamos celebrar nossos 14 anos, será bênção demais. Amém? Levante sua mão para o alto, receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Espírito, esteja sobre sua vida, seja derramada sobre tua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.